As pessoas, quando vão apresentar a gente, fazem duas coisas. Primeiro, elas pegam o currículo da gente na internet. Aí lê um currículo de 5 anos atrás, o que é muito interessante. E segundo, elas leem as coisas menos importantes. Então eu falei para ele ali, ele falou, vou te apresentar de novo. Eu falei, não faça isso não. A coisa mais importante sobre mim você não disse. Aí ele, qual é a coisa mais importante sobre você? Eu falei, o meu currículo. Ele, ué, mas este é seu currículo? Eu falei, não, meu currículo é que eu sou filho do Geraldo e da Madalena. O resto é trabalho. Para quem é filho do Geraldo e da Madalena, qualquer coisa dessa é mera obrigação. Então é como um irmão que eu compareço aqui para partilhar com vocês essas reflexões. Nós vamos falar de cura e autocura. Esse é um tema que eu venho estudando nos últimos, pelo menos 20 anos. E esse é um tema que diz respeito à saúde e ao adoecimento dentro da visão médico-espírita. Então a primeira coisa que nós precisamos é nos perguntar, o que é saúde? Saúde é um termo muito falado e pouco compreendido. Saúde diz respeito a coisas subjetivas. O que nós queremos quando dizemos buscar saúde? Para alguns, saúde é um corpo ausente de doenças. Para outros, significa força, poder. Para outros, significa alegria ou felicidade. O que é que você busca quando você busca saúde? Nós temos como referências alguns conceitos que nos balizam. Um deles é o da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Vejam que interessante este conceito. Ele é do ano de 1946, entrou em vigor em 1949, já são passados mais de 60 anos dessa conceituação e ele ainda continua um conceito de vanguarda. Por quê? Porque nós médicos, profissionais da saúde, nós somos treinados para sermos técnicos da patologia, para observarmos o que está alterado no corpo, o que está estragado, para medicar o que está modificado e não para olhar a saúde como um todo. Então, nos últimos anos, nós vemos um fenômeno acontecendo dentro da área da saúde e particularmente da medicina, que é a fragmentação do ser humano. Isso tem uma vantagem, sem sombra de dúvida, porque o desenvolvimento das especialidades e das superespecialidades levou naturalmente a um grande conhecimento da parte. No entanto, à medida em que nós fomos fragmentando e conhecendo mais sobre a parte, deixamos de conhecer sobre o todo. E então começou um processo que em psicologia se chama de despersonalização. O indivíduo deixa de ser a pessoa, deixa de ser si mesmo para se transformar naquela doença que é tratada. É muito comum nos hospitais a pessoa perder o seu nome, a sua identidade e os profissionais de saúde se referirem a ela assim: vou ali tratar o infarto do leito 12, ou a hepatite do leito 15, ou a enxaqueca do leito 2. Esse é o fenômeno da despersonalização. O indivíduo se transforma em um diagnóstico. E naturalmente, quem é tratado? A doença ou a pessoa? A doença, não é? O mesmo acontece dentro dos consultórios médicos. Talvez vocês já tenham experimentado aquela situação de ir a um profissional de saúde, queixar-se de algo e o profissional de saúde dizer assim: não, isso não é comigo não. Isso você vai ver com o psicólogo, com o psiquiatra, com o clínico, com qualquer outra pessoa. Eu trabalhei durante 6 anos e meio como médico de família e comunidade. Se naquela época eu quisesse enviar o meu paciente a um especialista, eu podia escolher numa lista o tipo de especialista que eu desejava. E eu lembro que a lista era assim: se eu precisasse de um ortopedista, a lista era ortopedia geral, ortopedia do ombro, ortopedia da coluna, ortopedia do joelho. O que acontecia
se por acaso um paciente com problema de coluna fosse parar num ortopedista do ombro? Voltava para trás porque levou o órgão errado para consultar. E voltava mesmo. E eu ficava muito bravo quando isso acontecia, porque frequentemente era por um erro de digitação no sistema ou de uma confusão qualquer, e o paciente que levou meses para conseguir uma consulta voltava para trás sem atenção, porque aquele profissional só dá atenção para a parte. Eu costumo dizer que se as super especializações continuarem desta maneira, daqui a pouco a lista vai ser ortopedia do ombro direito, ortopedia do ombro esquerdo, e se você levar o lado errado para consultar, vai voltar para trás, não é? Mas vejam vocês que isso não é única e exclusivamente responsabilidade dos profissionais de saúde e do método de formação profissional. Nós, pacientes, somos também extremamente responsáveis por isso. Por quê? Porque André Luiz diz uma questão que é uma grande verdade. A maioria dos doentes não quer saúde, quer apenas anestesia. A maioria das pessoas busca apenas se livrar do sinal e do sintoma e não readquirir saúde. Porque saúde é muito mais do que anestesia. Para anestesiar, basta que você tome uma pílula que alivie o seu corpo, ou que você sofra uma cirurgia que te extirpe algo que está adulterado no seu organismo. No entanto, para adquirir saúde, é preciso que você desenvolva consciência sobre aquilo que você vive, sobre o processo por que passa, sobre a situação que está representada ali através do sintoma. Então, para muito mais do que anestesia, é necessário o quê? É necessário a ampliação da consciência através de um processo de autopercepção. E a maioria das pessoas não está interessada nisso. A maioria das pessoas que vai ao centro espírita, o que quer? Quer se livrar do sofrimento. É injusto se livrar do sofrimento? Não. É parte justa do processo de cada um de nós de buscar paz para nós. Mas não basta. Emmanuel diz com muita propriedade: é útil receber a pílula que reequilibra, a cirurgia que ampara, o passe que reequilibra, a intervenção que socorre. No entanto, é imprudente sair da porta do centro espírita para fora para voltar para os mesmos caminhos que levaram ao adoecimento. Porque o tratamento é como se fosse uma chuveirada. Nos limpa e nos prepara o organismo para um outro estado. Mas se eu saio da chuveirada e me atiro na lama, então, naturalmente, eu perco os benefícios de tudo aquilo que foi feito. E aí, nesse sentido, tem muitas pessoas que confundem o que é o tratamento espiritual do centro espírita. Tem gente que acha que o tratamento espiritual é receber passe, é fazer tratamento desobsessivo. Não. Tratamento magnético através dos passes. Tratamento desobsessivo são medicações inseridas dentro do tratamento espiritual. Mas qual é o verdadeiro tratamento espiritual? É aquele que promove mudança dos padrões mentais e emocionais. É aquele que nos ajuda a ver o que em nós está em distonia em relação à lei de Deus. É aquilo que nos faz voltar para casa. É aquilo que nos dá instrumentação para corrigir em nós aquilo que porventura esteja desviado. E isso é algo muito interessante. Blaise Pascal, na Revista Espírita de 1866, vai fazer uma pergunta interessante. Ele diz assim: se uma planta começa a crescer e desvia-se do rumo traçado, que é que faz o jardineiro prudente? Faz o quê? Faz o quê? Então vocês plantaram uma plantinha, ela começou a crescer, vocês queriam que ela fosse para a direita, ela foi para a esquerda, você pega o tesourão e corta? Não?
Ah, vocês põem uma escora. Sustenta a planta? Direciona a planta? É? Interessante isso, né? Todos nós temos convicção de que não cortaríamos a planta, mas todos nós respondemos em coro: poda. Por que é que a gente responde poda quando a gente pergunta se uma planta começa a crescer, o que é que faz o jardineiro prudente? Porque nós temos uma ideia de que se desviou, sofre. Se desviou, castiga. Se desviou, sofre uma punição. Essa é a ideia do pensamento judaico-cristão, de que o sofrimento é uma decorrência do desvio, que se a planta for desviada, vai sofrer. E no Espiritismo nós estudamos que o sofrimento produz evolução. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Agora vocês começaram a duvidar. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem não quer brincar? Nem 10% levantou a mão. Sofrimento produz evolução, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Não, sofrimento não produz nenhuma evolução. Calma, gente, vocês estão agitando por quê? Eu vou explicar. Sofrimento só produz evolução quando produz sensibilização e amadurecimento. Sofrer por sofrer não produz evolução nenhuma. A ideia de que sofrimento por si só produz evolução é uma ideia da tradição judaico-cristã que está ligada ao conceito de castigo. Claro. Mas na verdade a resposta a esta pergunta mais sábia seria: depende. De que tipo de sofrimento você está falando? Claro, foi uma pegadinha, isso chama pegadinha. Olha que interessante, gente. Como nós temos este conceito de que o sofrimento produz evolução, nós respondemos rapidamente: se a planta desviou, poda. Mas tem espíritos sofrendo no umbral há quantos milênios? E eles estão evoluindo? Não. Quanto mais sofrem, mais endurecem. Claro que um dia toda essa experiência também se converterá em adubo que poderá promover a evolução. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o sofrimento não é finalidade. Sofrimento é instrumento. Sofrimento é consequência. Ou consequência da postura que nós adotamos em relação à vida e, portanto, colheita, ou instrumento que deseja mover-nos em uma direção. Em qual direção? A direção de um aprendizado, de uma sensibilização, de um crescimento, de uma dulcificação interior. E se ele faz isso, se nós permitimos que o sofrimento faça isso por nós, então ele nos leva. Mas se não permitimos, ele não só não nos leva, como podemos agravar a situação original através de uma revolta, através de uma dor. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo fala do bem e do mal sofrer, porque o Evangelho chama atenção para a postura de quem sofre e não para o sofrimento em si mesmo. O importante é como nós nos comportamos diante daquilo que nos acontece, porque são as nossas posturas que movem a vida. Então voltemos ao Blaise Pascal. Blaise Pascal diz: se a plantinha começa a crescer, que faz o jardineiro prudente? Coloca-lhe uma estaca para direcionar-lhe para o rumo necessário. Então ele completa: assim faz Deus convosco. Quando o espírito começa a se desviar, coloca-lhe uma estaca. Paulo de Tarso, na questão 1059, se não me engano, de O Livro dos Espíritos, ele vai dizer, que 1059?
Exatamente. Acabei de pensar aqui. Paulo de Tarso na questão 919 é do conhecimento. Enfim, esqueci a questão de Paulo de Tarso. Depois vocês procuram. Mas nessa questão, está no meu livro Cura e Autocura, tá? Lá está citado textualmente. Nessa questão, Paulo de Tarso pergunta assim: que é o culpado? E olha que resposta brilhante. Ele diz assim: que é o culpado? Aquele que por um falso movimento de alma desviou-se do rumo traçado, que é o culto harmonioso do belo e do bem. Vejam que bonita a fala dele. O culpado é aquele que desviou-se do rumo traçado. Qual é o rumo traçado? O culto harmonioso do belo e do bem. E aí ele vai complementar: que é o castigo? Uma série de dores necessárias a fazer-vos desgostar do mal e readquirir o gosto pelo bem. Culpado, quem desviou do culto harmonioso. O que é aquilo que a gente chama de castigo, de sofrimento ou de punição? Uma série certa de dores necessárias, ou seja, consequentes, para fazer-vos desgostar do mal, sair da fixação no mal e readquirir o gosto pelo bem. Acho que a questão é 1009, tá, gente? 1009. E readquirir o gosto pelo bem. É a resposta de Paulo de Tarso, na verdade. Na verdade, essa pergunta de Kardec tem resposta de vários espíritos. E Paulo é um deles que dá essa resposta. Então veja que interessante. Aquilo que Blaise Pascal fala: a plantinha começa a crescer, o jardineiro vai e coloca uma marcação. Paulo de Tarso diz: o culpado desviou-se do rumo traçado do belo e do bem. Vem lá um castigo, uma marcação dizendo para ele retornar, voltar ao culto harmonioso do belo e do bem. Estas demarcações que nos movem nos direcionamentos da vida são as circunstâncias educativas. Muitas delas vêm até nós através daquilo que nós chamamos de doenças, daquilo que nós chamamos de enfermidades, ou nem sempre enfermidades, mas nós poderíamos dizer de limitações corporais ou condições da circunstância de vida em que nos envolvemos. Essas circunstâncias podem ser solicitadas pelo próprio Espírito, ou elas podem ser impostas pela lei divina. Então, Emmanuel tem um conceito de saúde no livro Consolador, na questão número 95, que é muito interessante. Ele vai dizer assim: saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha que interessante. Assim como a Organização Mundial de Saúde, Emmanuel também não coloca atenção no organismo físico, mas sim na alma. E o que é a alma para o Espiritismo? O espírito que está encarnado. E o que é o espírito? Quem é espírito aqui? Levanta a mão para eu saber. Então a pergunta é: o que vocês são? E o que vocês espíritos são? Centelhas divinas, princípios inteligentes, filhos de Deus. Princípio inteligente, questão número 23 do Livro dos Espíritos. Princípio inteligente que nós podemos complementar, que espelha a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, que nos diz o que é Deus. Então, nós espíritos somos, em essência, princípios inteligentes, filhos de Deus, caminhando do movimento da simplicidade e ignorância para o movimento da consciência plena. Este processo é todo conduzido pelas leis divinas, como vocês sabem bem. E nós podemos comparar o espírito a uma semente. A semente traz em si um vir a ser. Na semente, a árvore está contida. Mas para que ela seja o que deve ser, ela se reveste de terra, aonde se nutre com a água e os elementos químicos que despertam a sua genética. E então uma árvore se revela ali no tempo, não é assim?
Nós, centelhas divinas, nós, princípios inteligentes, nós, seres totipotentes, somos sementes do Criador. Trazemos em nós a potencialidade de vir a ser co-criadores, criaturas divinas plenamente identificadas com a fonte que nos deu origem. Mas isso é um vir a ser, isso é uma promessa, isso é uma possibilidade, isso é uma realização no tempo. Para que isto seja o que deve ser, o Espírito mergulha na matéria à semelhança da semente que mergulha na terra. Mas, da mesma forma que a terra não dá essência à semente, apenas a abriga, a matéria não dá essência ao Espírito, apenas o acolhe, oferecendo-lhe experiências intelecto-morais que lhe despertarão as duas asas que conduzem ao progresso: o conhecimento intelectual da lei divina, a capacidade de compreender a lei divina através da aquisição de instrução e conhecimento, e a capacidade de apreender a lei divina através do sentimento. Porque compreender e apreender são coisas distintas. Apreender demanda experiência vivencial e que constrói a asa do sentimento que nos conduz ao alto. Então, esse movimento vai sendo feito, como todos vocês sabem, ao longo de várias encarnações, conduzido pela lei divina. E uma delas, muito importante, é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Quando nós dizemos ação e reação, muitas pessoas confundem com o enunciado da segunda lei de Newton, que diz que uma força aplicada sobre um objeto produz uma força de igual teor em sentido contrário. Esta ideia, quando aplicada às questões espirituais, deturpa o conceito de causa e efeito. Por quê? Porque muita gente pensa que funciona assim: se matou, vai morrer; se roubou, vai ser roubado; se lesou, vai ser lesado; se feriu, vai ser ferido; se enganou, vai ser enganado. Muitas pessoas dizem assim: ó, não faz assim não, que você vai passar pela mesma coisa no dia a dia, sobretudo aquelas que têm uma visão estereotipada daquilo que o leigo chama de karma, pegando uma palavra inclusive importada das tradições orientais. No entanto, a lei de causa e efeito não é assim. A lei de causa e efeito, ela pode ser comparada à maré do mar, que um dia leva para longe aquilo que nós nela tiramos e no dia seguinte traz de volta aos nossos pés na praia. Mas aquilo que volta no dia seguinte na praia, volta do mesmo jeitinho que foi jogado? Como que volta? Volta destruído, volta acrescido de outras coisas, volta modificado, não é assim? O mesmo acontece conosco. Lei de causa e efeito determina que cada um sofra ou encontre o efeito exato daquilo de que seja responsável na vida. Com qual objetivo? Com qual objetivo a lei de causa e efeito nos devolve os efeitos daquilo que nós fizemos? Com o objetivo de nos dar a oportunidade de responsabilizar-nos por aquilo que é nosso e readquirirmos a nossa dignidade e integridade consciencial. Porque todas as vezes que nós cometemos algo que é uma ofensa ou uma afronta à lei divina, cria-se uma cisão consciencial. E nós entramos em um estado de perturbação consciencial. Allan Kardec descreve esse estado na segunda parte de o livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo, no item Código Penal da Vida Futura, item 16. Ele vai dizer: o espírito, sempre que passe por alguma atitude que lese a lei divina verdadeiramente, passa por 3 fases. A primeira é arrependimento, que muita gente confunde com remorso. Mas há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. No remorso, nós ficamos presos aos efeitos do que fizemos. No arrependimento, nós nos movemos para solucionar o que nós fizemos. O remorso é filho do orgulho. No remorso nós nos aprisionamos e não nos permitimos recomeçar. Enquanto o arrependimento é filho da humildade.
E o arrependimento pede movimento. Há uma imagem muito bonita do filósofo alemão Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que ele conta uma história que diz assim: há vários tipos de liberdade, e a primeira delas é aquela que ele chama de remorso. Ele diz assim: esta liberdade é semelhante a um náufrago que após o naufrágio permanece apegado aos destroços do navio ao invés de subir no bote salva-vidas. Fica dentro d'água lamentando o naufrágio e recusa-se a subir no bote salva-vidas que o levaria para um espaço de segurança. A pessoa que está no remorso fica presa na autocomiseração, na culpa autopunitiva, no movimento de chibatar a si mesmo. Não se permite mover-se na direção de algo novo. É aquelas pessoas que dizem assim: eu não podia ter feito isso, eu não mereço ser feliz, eu mereço sofrer. Tem muitos espíritos que pedem para reencarnar debaixo do remorso. Ah, o que você quer? Eu quero passar pela mesma coisa que eu fiz passar. Já outros se arrependem. E o arrependimento é filho da humildade. E sendo filho da humildade, o arrependimento nos leva necessariamente à segunda fase, que está diretamente ligada a ele. Qual é? A reparação. Então o arrependido não perde tempo sofrendo desnecessariamente. Ele sofre apenas o que é natural. O arrependido olha para a circunstância e diz assim: minha responsabilidade. O que eu preciso fazer? Então o arrependido não pede para reencarnar e passar pela mesma coisa. O arrependido pede para reencarnar e trabalhar para beneficiar a quem prejudicou. Há uma diferença fundamental entre remorso e arrependimento. O arrependimento é da lei natural, o remorso é opção. Então diz Kardec, o espírito passa pelo arrependimento, que vai levá-lo à reparação. Mas entre o arrependimento e a reparação há uma distância mais ou menos longa, não há? E esta fase mais ou menos longa, Kardec chama de expiação. Significa um sofrimento consciencial decorrente de não estar em paz com a lei de Deus. Todos nós conhecemos isso. É aquele momento que você percebe que fez uma besteira, entra numa dor consciencial e fala: meu Deus, o que eu fiz? Aí começa a incomodar. Quando é que aquele incômodo acaba? Quando você pede desculpa, quando você perdoa, quando você vai lá e beneficia, quando você vai lá e repara, não é assim? Se a falta é pequenina, isso pode ser feito rápido. Mas se a falta é grande, isso pode demorar um tempo. Se é muito grande, às vezes pode demorar longos tempos. Então esta cisão consciencial que acontece diante das nossas faltas, essa fragmentação interna, ela gera um nível de sofrimento em nós que permanece ao longo do tempo. Então, quando a lei de causa e efeito recolhe aquilo que nós fizemos e nos devolve, ela nos deseja fazer inteiros novamente. Por quê? Porque só existe uma realidade na vida, só existe uma realidade no universo. E esta realidade é a do amor pleno. Não existe amor pleno, não existe felicidade plena sem comunhão com o amor pleno. Quando a vida devolve a responsabilidade que te fragmentou a consciência, ela está dizendo para você: você é digno o suficiente para reparar aquilo que você fez e readquirir a sua paz interior. Não tem punição nenhuma, não tem castigo nenhum, tem sofrimento natural, decorrente disso, decorrente daquele movimento. Punição é um conceito pedagógico que nós podemos interpretar do sofrimento que nós vivemos enquanto estamos passando por aquilo. Então é muito interessante isso. Então veja essa imagem da maré. A maré leva para longe aquilo que ela tirou, aquilo que nós nela tiramos, para no dia seguinte devolver-nos na nossa praia. E não erra endereço. Devolve na praia exata, no tempo certo. Mas Emmanuel fala com muita clareza algo que nós precisamos aprender. O fruto das nossas decisões não retornam intactos.
retornam acrescidos de todos os efeitos indiretos que promoveram. Então, quando eu faço algo a alguém que beneficia esse alguém, vai voltar para mim não só a vibração de gratidão daquela pessoa, mas de todos aqueles que foram indiretamente beneficiados com o meu ato. Porque de repente aquela pessoa era arrimo de família e ao ajudá-la, ajudou uma comunidade. Retorna para cada um de nós aquilo, tudo que foi feito. Emmanuel não falou aqui no texto que o Décio leu para nós, dos juros de alegria que a gente colhe diante daquilo que de bem é feito? Mas se eu prejudiquei alguém, e esse prejuízo gerou vários prejuízos indiretos, como é que isso volta para nós? Com os mesmos juros. E um dia eu vi uma coisa interessante acontecer que me deu uma pálida ideia disso. Uma colega na nossa casa espírita caiu enferma, e os espíritos orientaram que havia um processo obsessivo em curso ali, e que precisava evocar na reunião mediúnica para atender o caso específico dela. E assim foi feito. O espírito se apresentou tranquilamente. Não veio brigando, não xingou, não ameaçou, não contou as mazelas de ninguém da reunião, que de vez em quando eles contam. Já vi espírito fazer lista dos médios na reunião. Obrigar cada um de nós a ter que se enfrentar, antes de conseguir enfrentar a dor dele, né? Porque era a dor dele que estava movendo ali. Chegou sem nada disso. Chegou tranquilo, sereno. Então, eu estava como dialogador e perguntei para ele: meu irmão, seja bem-vindo. Aí ele: muito obrigado. Eu perguntei para ele: por acaso você tem alguma conexão com este caso que nos é motivo de atenção? Ele disse: sim, sou eu que estou a magnetizá-la para que enferme. O objetivo de um diálogo mediúnico é acolher o espírito que ali está com o mesmo amor que o encarnado merece. Afinal de contas, aqueles que estão e que nós chamamos de obsessores não são espíritos maus que estão obsediando anjinhos. São espíritos que estão em sintonia conosco no mesmo nível de frequência vibratória. Na verdade, não são invasores, são convidados. E trazem uma dor e necessitam ser acolhidos. Então comecei a tentar descobrir qual era a dor dele que o movia. Disse para ele: por acaso ela te fez algo que te magoou? E ele disse: não, ela não me fez nada. Você por acaso tem algum vínculo com ela do passado? E ele disse: não, não tenho nenhum vínculo com ela do passado. E eu perguntei para ele: então por acaso tem algum vínculo do presente? Ele disse: não, não tem nenhum vínculo do presente, conheci ela inclusive recentemente. Eu perguntei para ele: bom, então por acaso você está contratado por alguém para prejudicá-la? Porque existem espíritos marginais no plano de lá da vida. Você jura? 15 minutos só já. O tempo voa, né, gente? Estou falador hoje. E então, ele disse: não, não estou contratado por ninguém. Estou fazendo isso por minha própria vontade. Aí nessa hora, eu já não estava mais interessado em diálogo fraterno, já estava curioso mesmo. Aliás, curioso não, curiosidade tem mulher. Eu estava fraternalmente interessado em saber o que ia acontecer. Então eu perguntei para ele: bom, se não tem nenhum vínculo, o que é que acontece aí com vocês? Ele disse: é simples. Vocês vão se lembrar que há 2 semanas ela discutiu intensamente com fulano. Nós nos lembramos de uma discussão muito intensa que havia ocorrido na casa espírita e que eles, ambos trabalhadores e médiuns da casa, haviam se ofendido profundamente. Por vezes nós trabalhadores esquecemos que a casa espírita não nos pertence e pertence ao Cristo, e damos lugar dentro da casa espírita para as disputas dos nossos egos em detrimento da vontade de Jesus. E quando isso acontece, grandes violências têm lugar. Eles haviam então se ofendido, e ela particularmente havia ofendido profundamente a ele. Então o Espírito disse: eu sou alguém ligado a ele, ele é meu amigo, ele está esforçando para perdoar, eu não. Eu fiquei profundamente magoado com o que ela fez com ele. Achei que foi uma injustiça muito grande, estou agora cobrando a desforra. Essa situação, quando eu ouvi, me deu uma clareza muito grande desse retorno indireto daquilo que acontece, não é? Você veja, ela estava doente por quê? Porque estava sendo magnetizada
em virtude de algo que ela havia feito. Por que ele conseguia fazer isso? Porque encontrava ela na feição do remorso. Ao invés de encontrá-la humilde, procurando o companheiro e dizendo: extrapolamos, sinto muito pelo que te fiz, porque sinto muito é muito diferente de me perdoe. Me perdoe coloca uma carga no ombro do outro. Me perdoe significa: eu abusei de você, agora você tem a obrigação de me perdoar, só porque eu estou pedindo. É um duplo abuso. Sinto muito significa: eu sinto. Se eu sinto, quem é que tem que fazer alguma coisa com isso? Sou eu. Então, ao invés dela chegar para ele e dizer: sinto muito, eu te ofendi, será que agora eu posso te beneficiar de alguma forma? Ao invés de fazer isso, ela ficava presa no remorso. Encontrava sintonia para que ele a obsediasse. Então vejam vocês que a lei de causa e efeito traz de volta aquilo que nós semeamos. Quando nós pensamos no corpo espiritual, nós sabemos que o corpo astral registra a memória de todas as nossas encarnações. O corpo perece, mas o corpo astral não, e leva aquilo que nós nele gravamos. Então imagine que durante toda uma encarnação eu fumei, agredindo as células do meu pulmão com as 4.500 substâncias presentes num cigarro comum. Eu não só leso as células físicas do meu pulmão, mas também gero uma marca energética intensa nas células perispirituais ou nas células do corpo astral do meu pulmão. André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos que no corpo espiritual nós temos os mesmos órgãos do corpo físico, ligeiramente modificados, o sistema reprodutor e digestório. Então, as células do meu pulmão gravam toda aquela memória. O corpo morre, mas aquele corpo astral será um modelo organizador biológico que se ligará a um novo corpo em formação e que guiará todo o processo da embriogênese. Então, no momento em que nós estamos formando um novo embrião numa nova encarnação, aquele corpo é o molde. Se tem uma grande marca ali no pulmão, o que acontece? Essa marca pode ser drenada para o corpo físico de imediato, gerando uma repercussão. Se for uma repercussão grave, pode gerar uma malformação, como no caso dos espíritos que se suicidam, dos espíritos que abusam de si gravemente, chegando a ter uma interrupção daquela vida. O que não é uma gestação inútil, porque aquele processo de gestação promoveu reconstrução do corpo espiritual. Portanto, útil para aquele espírito e também útil para os pais que receberam aquele espírito, que frequentemente tem compromisso com aquele que receberam. Mas quando esta marca não gera uma malformação, ela gera um efeito. Então nós podemos ter uma criança desde a infância predisposta à bronquiolite de repetição, à bronquite, à asma, à pneumonia, às alergias respiratórias, que pode se manifestar na primeira infância, como pode também ser armazenado para se manifestar mais tarde. Eu não entendia como que isso acontecia. Eu falava assim: meu Deus, se não há solução de continuidade entre o corpo espiritual e o corpo físico, se eles estão intimamente ligados, como é que um conteúdo energético pode ser contido no corpo espiritual sem afetar o corpo físico? O Espírito Dias da Cruz recentemente nos explicou isso na Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Ele disse que o corpo astral é formado de várias camadas quânticas e que é possível um conteúdo energético ser acumulado e restrito em uma camada quântica mais profunda, sem chegar exatamente ao ponto de contato imediato com o corpo físico. No entanto, diz ele, se ao longo da encarnação o espírito exacerba aquele acúmulo energético com as mesmas condutas, ele faz com que aquele acúmulo entre um ponto de saturação que chega nos níveis mais superficiais e é exonerado por corpo físico de forma imediata. Mas também pode acontecer de, ao longo da encarnação, o espírito se reeducar, mudar o seu campo mental e emocional, atrair energias opostas que vão lavando aquele acúmulo energético mais profundo, exonerando sem que ele precise depois ser drenado para o corpo físico. Então veja que interessante, que é um mecanismo sábio que Deus dotou a vida. O corpo astral registra tudo, tudo que ele registra volta conosco como predisposição,
e nós temos o poder, através da nossa conduta, de transformar isto. As nossas células estão o tempo todo controladas pelo nosso campo mental. O nosso campo mental governa as nossas células. André Luiz e Emmanuel diz que o campo mental e emocional gera linhas de força ou corpúsculos infratômicos que vão atuar no nível subatômico. Vamos entender essa complexidade. O corpo é formado de células, as células de substância, as substâncias de átomos e partículas subatômicas. André Luiz está dizendo que vem uma corrente magnética lá do corpo astral que atua ali, na raiz da raiz da raiz, modificando as substâncias dentro das células e, por consequência, modificando o funcionamento das células. Será que a medicina concorda com isso? A medicina até o ano 2000 achava que os genes mandavam na célula como se fosse rei, como se fosse uma monarquia. Aí fez o projeto Genoma. Quando chegou no ano 2000, nós descobrimos que nós temos poucos genes a mais do que um pé de milho. E alguns genes a menos do que uma mosca da fruta, por exemplo. Tem insetos que têm mais genes que nós, tem vegetais também. Eles descobriram que não é o número de genes que determina a complexidade biológica, mas sim a interação destes genes e a complexa capacidade do ser humano de ativar e desativar genes. E então começou um estudo mais aprofundado de uma área chamada epigenética. Epi significa acima de, o que está acima da genética. O que a medicina descobriu? Descobriu que existe uma série de moléculas que circulam no sangue, que ligam-se à membrana da célula, mandam uma mensagem lá para dentro, lá para o interior do núcleo da célula, e liga e desliga os genes. A medicina descobriu que apenas 20% dos nossos genes estão permanentemente ativados, não desligam nunca. Os outros 80% são igual interruptores de luz. Tem que ser ligados e desligados. E o que é que liga e desliga esses genes? As moléculas e a sua complexa interação. De onde vêm as moléculas? Vem do que a gente bebe, do que a gente come, do que a gente passa no corpo. Mas a maior parte delas é formada dentro de nós mesmos, à medida que nós pensamos, sentimos e agimos. Então vejam vocês, que interessante. A medicina diz, o meio ambiente controla a célula. O meio ambiente de fora que nós colocamos para dentro, as substâncias, o meio ambiente do que está no sangue, que vai gerar respostas moleculares. O Espiritismo diz, uma carga magnética faz vibrar as substâncias dentro da célula, gerando mensagens que vão lá ativar ou desativar os genes. O que é isso, gente? Chave e fechadura. Qual que é a diferença aí? A diferença é que não só o Espiritismo concorda com tudo que a ciência tem descoberto, como ainda está muito além, dizendo não só as moléculas produzidas no corpo e absorvidas controlam a célula, mas a qualidade quântica da vibração do pensamento e do sentimento determina a mudança ou a dança das moléculas dentro da célula. De tal maneira é assim que sinais e sintomas no nosso corpo são mensagens geradas nas nossas funduras. Uma doença não é a nossa inimiga. Uma doença é uma mensageira. Brigar com um sintoma ou com uma doença é a mesma coisa que brigar com a televisão pelo conteúdo da novela. A televisão só transmite aquilo que foi gravado no estúdio, exercido por personagens e definido por um roteirista que escreveu o script. O nosso corpo é a tela. Os nossos campo magnético é a emissão, a onda mental que carrega uma imagem. Imagem essa que é vivida no nosso campo mental e emocional, na interação com os vários personagens que nós, roteiristas, definimos no script da nossa vida.
O que se passa no nosso corpo é recado da nossa alma. Doença não é inimigo, doença está a serviço de um movimento de reencontro com a vida. A doença quer te trazer de volta à conexão. A doença quer te proporcionar um movimento necessário. Por isso, diante da doença, é preciso fazer duas perguntas: por quê e para quê? Nem sempre o porquê é possível, porque às vezes o porquê se esconde na esteira dos séculos. Mas o para quê é muito útil e fácil de ser percebido, porque para perceber o para quê é preciso concentrar no presente. Eu posso não saber como a minha diabetes começou, mas eu posso perceber que ela me impõe limites e ela me exige cuidar de mim mesmo. Eu posso não saber qual a causa da minha hipertensão ou qual a tensão interior que exacerba o meu metabolismo, mas eu posso perceber os efeitos de autocuidado e disciplina que a hipertensão me traz. Eu posso não saber o que determina a minha diabetes, mas eu posso pensar em qual é a doçura real que eu preciso aprender na minha vida. Eu posso não saber qual é a causa da minha dermatite, mas eu posso aprender a prestar atenção em mim a partir daquele sintoma que não me deixa esquecer que aquela parte precisa de atenção. Eu posso não saber qual é a causa do meu hipotireoidismo, mas eu posso saber que esta glândula está ligada ao chakra laríngeo e que, portanto, me convida a aprender a expressar a identidade com honestidade. Aprender a dizer a minha verdade e a ser mim mesmo. Nem sempre é possível saber o porquê, mas o para quê é possível. Portanto, tomar pílulas e fazer cirurgias é extremamente benéfico, mas apenas fazer isso é como dar uma demão de tinta em parede mofada. Fica lindo por alguns dias, porque logo depois a infiltração vai permitir que novamente o mofo se desenvolva. É justo tratar a parede, é necessário retirar o mofo. É muito bom que a gente reboque a parede de novo, mas vai ser inútil se a gente não curar a infiltração. Enquanto tomamos pílulas e fazemos cirurgias, precisamos mergulhar no autoconhecimento que liberta, para perceber quais os padrões mentais e emocionais precisam ser modificados, quais decisões diante da vida precisam ser tomadas, quais redirecionamentos precisamos dar para o nosso destino e para tudo aquilo que precisamos. Portanto, para encerrar, cura e autocura são uma só e a mesma coisa. Só se cura aquele que se autocura, porque a medicina e todos os tratamentos podem nos beneficiar com recursos de misericórdia, mas cura somente cada um de nós pode promover por si mesmo. Senão o sintoma só muda de órgão, só muda de localidade e a enfermidade permanece. Daí André Luiz nos dizer que somente o doente convertido em médico de si mesmo alcançará a cura positiva. André Luiz encerra o livro Evolução em Dois Mundos com uma exortação, em que ele diz: na medida em que beneficiamos os outros, as vibrações de gratidão voltam ao nosso favor, lavando-nos os corpos espirituais dos resquícios de treva que porventura ainda existam nele. Amparo aos outros, cria amparo a nós próprios. À medida que amamos, somos amados. Socorrendo, somos socorridos. Beneficiando, somos beneficiados. Sem necessidade expressa de que aquele conteúdo de equívocos que esteja armazenado como desequilíbrio nos nossos corpos espirituais passe para o corpo físico na forma de enfermidade. Pois é da lei que nós nos reequilibremos através do amor. Talvez por isso, Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, disse: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando a benefício do nosso semelhante, manda a misericórdia que a justiça retorne sobre os seus passos, sem previsão de volta. Porque é da lei que nós nos reajustemos pelo amor e não pela dor.
pois o amor é o grande sentido existencial da vida. A dor, simples instrumento para nos conduzir a Ele quando necessário. Me fiz claro? Que Jesus nos abençoe. Tem aí? Tem sim. Você quer apresentar? Deixa eu só mostrar para vocês. O pessoal me pediu para apresentar os livros. Ah, tá ali? Bom, enquanto liga, toda esta palestra está nesse livro que se chama Cura e Autocura, e é o tema, né, que nós abordamos aqui com vocês. Eu também tenho alguns outros livros. Depois do Cura e Autocura, eu publiquei um livro na área de sexualidade, que se chama Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. E nesse livro eu abordo a orientação sexual à luz da ciência e à luz de uma visão espírita inclusiva. E recentemente lancei Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal, em que abordo a identidade de gênero. Identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Se você não sabe a diferença entre uma e o outro, tem que ler os dois. Alto Amor e Outras Potências da Alma é um livro meu em parceria com o espírito Dias da Cruz. E eu brinco que esse livro é o remédio, porque aqui fala das virtudes e do Evangelho como a medicação da alma. Esse livro Reconciliação tem o tema que eu abordei na palestra junto com Décio, do nosso movimento de reconciliação com o Criador. Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus. Nesse livro eu faço uma integração de 4 filosofias. A filosofia espírita, a filosofia do Evangelho, a filosofia da homeopatia e a filosofia da constelação familiar segundo Bert Hellinger, que são áreas de pesquisa e que me interessam, né? O espírito Dias da Cruz psicografou 3 livros através de mim, Além do Alto Amor, Pílulas de Esperança, Pílulas de Confiança e Pílulas de Amor, que tratam de mensagens de higiene mental para o coração. Então esses são da série de sexualidade, né? Eu não consigo passar. Bom, e aqui nós temos uma série que é muito cara ao meu coração, que é para crianças e jovens, para crianças de 0 a 99 anos de idade. Cada livro este pode passar os próximos, são livros de educação emocional e valores humanos. O Mundo dos Bonecos de Papel, que infelizmente só tem um aí, foi lançado junto com a homossexualidade para trabalhar a diferença diferente, a prevenção e o tratamento do bullying e a inclusão através do amor. É uma ferramenta que tem sido muito utilizada nas escolas em Minas Gerais. O Jardim Secreto fala da timidez, da coragem de se mostrar e de ser si mesmo, da autoestima. Conta a história de um jardim que por vergonha resolveu se esconder no fundo do mar. E o que aconteceu foi dramático. Vocês têm que ler para descobrir. Os Violões Encantados fala do resgate do sonho e da esperança no coração humano. O Voo de Rashi fala da conexão com a família e do processo da individuação dentro do desenvolvimento psicológico. E Mamãe, Como Nascem as Fadas, fala das transformações da vida, das fases do processo evolutivo e das mudanças. Conta a história da lagarta que virou borboleta, que virou fada, que continua virando outras coisas. Então fala de um processo de mudança. Esses livros vêm com jogos educativos e vêm com atividades educativas para trabalhar com as crianças. E esses jogos educativos não têm disputa. Ou todos ganham juntos, ou todos perdem juntos. É importante que eu diga para vocês que todos esses livros têm a sua renda integralmente doada para o trabalho espírita, sustentam as atividades da Associação Médico Espírita de Minas Gerais e das casas que os revendem. E que nós partilhamos com vocês para que vocês conheçam o material que se tem específico dentro desse campo, que é o nosso campo de trabalho. Ok? Muito obrigado.